Queridas e queridos ouvintes, sejam muitíssimos bem-vindos ao podcast do Justificando. Eu sou André Zanardo, diretor de redação aqui do Just, e eu e Mabô vamos conduzir um papo sobre a situação das políticas de meio ambiente no Brasil. Tá fácil, Mabô? Como é que tá isso aí? Fácil não tá. Mas eles não disseram que seria fácil, eles disseram apenas que valeria a pena, não é mesmo? Eu não sei nem se vale a pena. Não, aqui, vale viu? a pena, gente, vale a pena. Tomara. Então, pessoal, já deixa eu dar um recado aqui pra vocês ouvintes. Você tá gostando dos nossos temas? Quer dar um apoio pro nosso podcast? Olha, a gente ainda não tá pedindo dinheiro, tá? Faz o seguinte, você tá aí no YouTube... Se você estiver no YouTube, já entra de cara, comecei a escutar, dá um like, sabe que isso aí vai ajudar muito a gente. Agora, se inscreve no canal também, se inscreve no canal, tem que falar tudo aqui. Pelo amor de Deus. Pô, pelo amor, você ainda não Nunca aprendeu. te pedi nada, cara. Vamos lá, faz o seguinte. Então, se você está escutando por um player de podcast, por exemplo, seja no Spotify, no Deezer, coloca aí em seguir, é a primeira vez, eu tenho certeza que vai ser legal, não vai, Mabô? Vai valer muito a pena. Vamos lá. Bom, se vocês também quiserem fazer sugestões pra gente, fora as redes sociais do Justificando, você pode mandar um e-mail para redação@justificando.com e já vão aproveitar para mandar nosso salve pro pessoal da Carta Maior, que republicou nosso podcast passado sobre os últimos desdobramentos da Vaza Jato, então foi foda esse apoio aí de vocês. Foi foda, muito bom, valeu, cara. Um salve pro Zé Pedro, que mandou pra gente pelo Twitter, que curtiu muito o episódio do Mercosul com o James Onick. Se você não ouviu, aproveita e ouve. Escuta lá, e eu quero deixar um baita agradecimento pra Manuela, mais conhecida como Don't Forget 60B, que anda dando uma força pro nosso podcast, e ela tá falando aí por aí, pra cima e pra baixo, que é o podcast favorito dela. Eu recebi uma mensagem muito fofa também. Não foi no do Justificando, mas enfim, recebi no meu perfil pessoal uma mensagem do Rafael Formiga, que falou que ouve a gente toda quinta-feira. Beijo, Rafael, seu querido, Formigão. Continua ouvindo nós. Então, bora seguir para a apresentação dos nossos convidados, mas não antes, sem agradecer, claro, à Rádio Brasil Atual, aos sindicatos dos bancários do Estado de São Paulo e ao Crivella Advogados. Valeu, gente. Sem vocês, seria fora. Para falar sobre o assunto de hoje, a gente chamou 2 especialistas em direito ambiental, cada um dentro do seu espectro de atuação, que escrevem para o Justificando e vão atualizando vocês que acompanham o site sobre essa pauta que tem alguns governos aí menosprezando. Bom, primeiro eu gostaria de chamar a Letícia Yumi Marques, advogada e professora de direito ambiental, pesquisadora da USP, que veio falar sobre o tema do mestrado dela, sustentabilidade. Bem-vinda, Letícia. Você acha que só um programa vai dar conta do serviço de comentar todos que Nossa, procói? Ia ser legal ter vários programas, mas vamos começar. Um salve para todo mundo aí que estiver ouvindo a gente. Do outro lado da mesa, mas do nosso lado da trincheira ainda, queria dar boas-vindas para o Thiago Zapater, professor de Direito Ambiental da PUC, mestre e doutor pela mesma universidade. Chega junto, Thiago, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, boa noite para todo mundo. E como a Letícia disse, acho que a gente precisaria talvez de um ano inteiro de programas aqui e manter uma atualização constante diante das novidades que continuam aparecendo. Mas a gente vai fazer o possível para abordar aquilo que tem mais inquietado a gente aí nos últimos tempos. Certeza. E eu queria dizer também que o Thiago é parente da nossa querida colunista Maíra Zapater. Grande constitucionalista, feminista e além de super inteligente tem uma didática. Thiago, se você fizer o que ela faz, meu amigo, é campeão esse podcast, viu? A Maíra é tua irmã, é isso? Minha mãe garante que sim. Eu adoro Muito que a gente bom. tá trazendo muita família. É muito Tá bom. muito família esse meio programa. nepotismo, né? Ó, pra quem não sabe, escuta lá o programa passado que a mãe da Mabô tava aqui na mesa Pois também. é, gente, Incrível. tava aqui com a minha Kenaric. mãe, Miss Poderosa, mas eu tô adorando, a família justificando isso aqui tudo. Fantástico, fantástico. Bom, então vamos começar nosso papo. Partiu é nóis. Fazendo a nossa retomada de sempre, desde o dia 1 do governo Bolsonaro, quando Ricardo Salles assumiu a pasta do Ministério do Meio Ambiente, a agenda política do Executivo sempre demonstrou que estaria do lado do desenvolvimentismo do Brasil, utilizando o órgão como um mecanismo aparelhador dos interesses do agronegócio. A questão do meio ambiente no governo Jair Bolsonaro está cercada de polêmicas desde quando a equipe de transição anunciou a intenção de fundir o Ministério com a pasta da Agricultura e Pecuária. Embora o Ministério do Meio Ambiente tenha sido mantido, a reforma administrativa implementada com a medida provisória 870 de 2019 alterou significativamente a sua estrutura, deslocando o Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura, por exemplo.
Ambientalistas denunciam que a política de combate ao desmatamento desapareceu da estrutura da pasta, enquanto o ministro Ricardo Salles tem defendido que as mudanças climáticas não devem ser prioridade do governo, e sim a agenda da qualidade ambiental urbana. Desde então, o governo vem desmontando conselhos de participação da sociedade civil, apresentando decretos, medidas provisórias que vêm sucateando de forma irreparável o meio ambiente no Brasil. Bom, então para começar, já fizemos essa introdução aí. É claro que tem muito mais coisa que a gente vai conversar no meio do caminho, mas como é que ficou essa mudança? Já passo aqui então pro Thiago. Como que ficou essa mudança do Ministério do Meio Ambiente pré-governo Bolsonaro para o governo Bolsonaro? Bom, obrigado. A gente pode também, claro, colocar essa mudança e não toda a conta no governo Bolsonaro, porque já desde 2016, quando entra o Temer e a emenda constitucional de limite de gasto, você tem em vários sentidos uma organização, um direcionamento de diminuição do Estado em vários setores e que acaba atingindo o meio ambiente. Para dizer o mínimo, não é prioridade ou vai deixando de ser prioridade. O que, e aqui, talvez sirva como uma reflexão introdutória da maneira de abordar as mudanças políticas, e aqui vai naturalmente uma análise minha, me parece que o meio ambiente tem sofrido nos últimos anos, ou a questão ambiental, se vocês quiserem, um problema de querer ser apropriado por narrativas, Quando você olha a questão ambiental por si, ela é muito complexa, ela é o que a gente chama de transversal. Ela vai envolver desde proteção de biodiversidade, a proteção dos índios, questões urbanas, são muitos assuntos, mas não existe nenhum motivo a priori pelo qual deveria ser associado à defesa do meio ambiente as pautas hoje consideradas como de esquerda, mas historicamente tem sido. Existem razões históricas para isso, existem razões sociológicas para isso, mas não é algo necessário como, por exemplo, a defesa talvez dos trabalhadores ou da previdência social. O meio ambiente pode estar aliado ao desenvolvimento em vários sentidos. Mais recentemente, em parte a esquerda, na sua narrativa, coloca o meio ambiente como uma conquista sua, ou como uma defesa sua, e em contrapartida, e aqui a gente está falando de narrativas políticas, não estou falando do que acontece de verdade. O Bolsonaro, que é um candidato que ele mesmo se define se não como ultradireita, mas como de direita, ele se coloca, se sente na obrigação de ser contra o meio ambiente, pelo menos na campanha isso aparece, porque se o meio ambiente é associado à esquerda, eu que sou um candidato de direita não posso aparecer todo o outro lado. Não posso aparecer. A gente tem que lembrar que existe um marketing por trás. E, por óbvio, o Bolsonaro não pode falar para os eleitores do Lula e vice-versa. Cada um disputa o seu nicho e tenta trazer os indecisos. Essa é a lógica da política moderna. E é claro, no plano do discurso, da campanha, é uma coisa, tudo bem, lá o que vale é ganhar os votos, existe algo objetivo. O problema é que esse discurso depois, quando o governo assume, começa a mostrar certos resultados e é o que a gente vem observando. E ele não é só um discurso inocente. Eu acho que do ponto de vista do discurso é isso. Olha, meio ambiente, ecochatos, são intransigentes, isso é coisa de esquerdista. Mas existe também uma aliança do ponto de vista econômico e estratégico com um setor muito forte no Brasil, que é o setor agropecuário. Então são interesses que se casam. Eu não sou um fã de teoria de conspiração, porque a conspiração exige muita competência. E nenhum dos lados tem essa organização toda. Mas existe uma conciliação de interesses. Então, meio ambiente na narrativa da campanha não pega bem. Eu falo que vou acabar com o Ministério do Meio Ambiente, que eu vou favorecer o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, agrada setores como o agronegócio. E aí a gente chega no governo que toma posse. O dia 1 você tem que descobrir se dá para acabar ou não com o Ministério do Meio Ambiente. E eles viram que não dava. Porque tem isso. Praticamente falando assim. Aquilo que você fala de campanha é uma coisa. Daí quando você senta e a pressão internacional conta, por mais que se queira criar uma narrativa de globalismo, não conta. E basta você ver as decisões que o governo toma. E a pressão também do mercado internacional conta, você tem que se adaptar. Mas você também não abre mão das alianças que você fez. Tudo isso para dizer que o que a gente vem vendo, e talvez o movimento que a gente vê no Ministério é esse. Bom, eu não vou acabar com o Ministério do Meio Ambiente, eu não vou abrir mão da minha narrativa e eu vou agradar os meus aliados do setor do agronegócio. O que eu faço? Sucatear é o resultado, mas eu vou cada vez mais passar
aquilo que seria antes de interesse do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura. Então, a proteção do meio ambiente natural, que a gente chama, dos ecossistemas, proteção das florestas, de uma maneira muito esquisita, passa a ser objeto, uma função do Ministério da Agricultura. Ou seja, na verdade, eu não vou tutelar o meio ambiente, eu vou cuidar para que as florestas não atrapalhem muito o espaço da agricultura. É o oposto do que deveria acontecer, seria isso? A gente pode dizer que, em termos puramente abstratos, e isso pode ser um sinônimo para cínico, o Ministério da Agricultura pode cuidar do meio ambiente? Por que não? O Ministério, eu tenho ministros, eu tenho equipe técnica, eles conhecem o recorte, o mapeamento do meio ambiente, e se eu tiver recursos destinados à fiscalização, uma fiscalização rígida, tanto faz, efetivamente tanto faz se está no Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente ou das Joias Douradas, ou o nome que você quiser dar. Não é o nome que importa, evidentemente. Isso é um pouco mais grave, porque o que a gente tem observado nesses 6 meses, que os nomes estão numa distopia de George Orwell, os nomes estão mantidos dos ministérios, mas a estrutura que é o que importa, e mais do que isso, os recursos que amparam essa estrutura estão sendo cada vez mais esvaziados, e isso vem surpreendendo, porque pessoas da área como eu cheguei a dar aula sobre isso quando vinha a campanha do Bolsonaro que vai acabar com o Ministério do Meio Ambiente, falei exatamente para os alunos, olha, isso é discurso de campanha, pode até ser que acabe, não é isso que você tem que olhar, você tem que olhar o que está sendo feito, e de repente você olha que o que está sendo feito pode ser um pouco mais impactante quando você se pergunta do que o meio ambiente precisa em termos de política pública para ser efetivamente defendida. É uma palavra adequada, ela pode ter uma carga ideológica, né? Defendido contra quem? Mas os fatos estão aí. Eu tenho uma fronteira agrícola que avança sobre o meio ambiente ilegalmente, porque é um discurso do Ministério do Meio Ambiente também, não, tem o matamento legal, o desmatamento legal e o ilegal, a gente tem que combater o ilegal. O que existe é uma fronteira agrícola que avança. E, portanto, a noção de defesa, ela também é uma noção bastante fática, não tem uma carga ideológica. Eu acho um absurdo, porque a noção de ecologia que aborda todos os seres humanos dessa terra e mostra que a gente está vivendo conjuntamente, todo mundo está interligado, sejam os animais, o meio ambiente, pessoas, um depende do outro, e a gente precisa fazer essa separação, nem que seja fictícia, de que o meio ambiente, o cuidado dele, pertence a uma categoria ideológica de direita ou de esquerda. E isso me parece, para não dizer contraproducente, eu diria que, para quem acha isso, é um pensamento virótico. Isso é um vírus. É autofágico, né? É autofágico. Eu acho que é o mesmo problema que rola com direitos humanos, né? Você associar defender direitos humanos unicamente à esquerda Mano, você não tá se autodefendendo, tá ligado? Tipo, não, você não sabe o que você tá falando. Se acabar isso aqui, acabou a gente também. Exatamente. Não tem duas terras, é uma terra. Eu lembro de um texto que você escreveu no Justificando sobre se direito ambiental era de esquerda. Eu nunca achei que eu fosse ser obrigado a escrever sobre isso, mas as minhas aulas, e a Letícia trabalha comigo na PUC, tá de prova, né? Muitas vezes, e é engraçado, né? Eu nunca, por conta dessa minha formação, a não ser nos últimos anos, nunca me preocupei em saber se eu era de esquerda ou de direita. Como eu digo, você descobre que você tem que sair do armário quando as pessoas te acusam, né? Não, as pessoas chegam e falam, não, mas se você tem essas posições, você é de esquerda. Tá bom, então eu sou, não me importa. Vamos estabelecer algumas coisas, parâmetros. Aquele texto que eu escrevi, ele tem primeiro uma premissa bastante científica, e o próprio tratamento do direito enquanto ciência, que ele começa, isso no século XIX, século XX, não deixa de ser uma maneira de tentar desresponsabilizar o direito por qualquer posição política, o que é um problema também. Mas especialmente no caso do direito ambiental, quando uma empresa se defende de uma acusação de poluição, ou quando eu consigo pleitear uma licença ambiental que eu não teria direito de outra maneira, o direito ambiental, por assim, ele não tem só o direito do meio ambiente nele. O direito ambiental trata de onde estão os limites entre meio ambiente, normalmente entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito de todos e, portanto, ele não pode ser gozado individualmente. Eu não posso individualmente usar o meu direito ao meio ambiente. Isso é um problema, porque normalmente significa que os indivíduos precisam limitar os seus direitos para que a coletividade possa usufruir. Isso acontece com vários direitos, com o direito ao meio ambiente especialmente. É algo que implica, para que o direito ao meio ambiente seja concretizado,
eu preciso de limitações individuais, a direitos individuais, normalmente direito de propriedade, normalmente direito de meios de produção. É mais barato produzir poluindo, assim como é mais barato produzir com trabalho escravo. Quando eu falo em proteção ao meio ambiente e proteção contra o trabalho escravo, é uma comparação, eu estou colocando limitações a um direito individual em benefício ao direito coletivo. Agora, se esse limite que o direito coloca vai favorecer um lado ou outro, não está, na minha visão do direito ambiental, alguns autores podem discordar, mas ele não está dado previamente. A gente não tem uma bíblia, nem uma mensagem metafísica de quais são os padrões de ambientais de proteção necessários, corretos. Toda vez que eu coloco um limite, você pode poluir até aqui, você não pode poluir depois daqui, eu estou autorizando um nível de poluição. Sim. Se você perguntar para muitos ecologistas, não jurídicos, né, eles vão falar, não, mas não deveria ter nenhum nível de impacto ambiental. Mas é impossível também. É impossível. Assim, é impossível para além do razoável de se discutir. Enquanto a gente está aqui, tem impacto ambiental. Que seja adepto do sim, eu estou generalizando. Quando eu digo um ecologista, não quero ofender nenhum ecologista. Aliás, quase todos que eu conheço têm muito clara essa noção, né? Eu estou aqui falando de um estereótipo do espantalho, né? Do ecochato. Todos que eu conheço têm uma noção muito clara de que o impacto existe. Se é que existe, eu diria que é um arquétipo para fazer um inimigo que talvez nem exista. Mas os alunos precisavam disso. Então, portanto, se o direito ambiental não é nenhum direito que você pode falar de proteção necessariamente do meio ambiente, porque ele também dá muitas autorizações, muito menos se pode colocar isso à direita ou à esquerda. Eu acho que são, em parte, como os direitos humanos são ou deveriam ser, são conquistas para a coletividade, para as futuras gerações, e que acabam sendo capturadas nesse discurso político. Letícia, já aproveitando, você falou do pensamento antropocêntrico, qual que seria a alternativa? Seria o biocêntrico, ecocêntrico? Existem nuances, né, com relação ao grau de flexibilidade da preservação ambiental dentro do pensamento verde, né? Até no segundo artigo que eu escrevi para vocês, eu tento dar essa distinção, que o pensamento verde é uma identidade comum a pessoas que buscam ter um modo de vida mais sustentável. Isso independente da posição partidária, né? Claro, às vezes, por vezes é um posicionamento político, especialmente quando esse pensamento político é levado à ação por meio de um movimento ambientalista, mas uma coisa não impede a outra. Justamente como o Thiago falou, que o tema do meio ambiente é uma coisa transversal, todas as ideologias, formas de ver o mundo, têm uma opinião sobre o direito ambiental. Então, tem um autor chamado Andrew Haywood, que fez um levantamento muito bacana de como a questão do meio ambiente é vista por meio dos espectros de outras formas de pensamento. Então, como o liberal vê, como o conservador vê, como o feminismo enxerga o meio ambiente, e aí, claro, todo mundo vai puxar a sardinha para o meio ambiente para associar com a sua outra crença, né? Com a sua maneira de ver o mundo. É um campo de espaço político em que todo mundo disputa a narrativa conjuntamente, é isso. Isso. Então, por exemplo, o liberal vai enxergar o meio ambiente como insumo. Se a gente voltar na época da campanha eleitoral e analisar o projeto de governo de todos os partidos que se consideravam liberais, o que se fala de meio ambiente dá uma noção muito clara de que natureza é insumo. Idem para visões que sejam no outro extremo, né? No socialismo radical, também vê o meio ambiente como a matéria através da qual o trabalho vai trazer valor, etc, etc. Também não deixa de ser um meio para um fim. Então, se a gente pegar as propostas, os planos de governo dos partidos que se associavam à extrema esquerda, a gente vai ter coisa do tipo ocupação de mananciais para assentamento de reforma agrária e de pessoas sem teto. É a maneira como o pensamento ecológico é tida por esses outros grupos de pensamento. Nenhuma delas, pela leitura que se faz no movimento ecologista, é a maneira mais propícia de defender o meio ambiente. Até o conservadorismo, ligado ao pensamento conservador, que tem aquela ótica de conservar o meio ambiente, não por entender, como você falou, André,
que o meio ambiente é um todo, que nós estamos interligados, que é uma convivência que precisa estar em equilíbrio. Não por entender isso, mas por entender de um ponto de vista saudosista, né? Olha, não vamos manter porque os meus netos um dia vão ver, é um patrimônio do Brasil, então vamos deixar as coisas como estão. E não à toa, e olha como isso é curioso, né? Porque o caráter militar é muito forte no governo atual, embora as medidas de políticas ambientais que estejam sendo executadas destoem das políticas ambientais que foram planejadas na época dos governos militares. Código Florestal de 65 foi feito num governo militar, com reserva legal, com a área de preservação permanente, tudo isso de uma ótica conservacionista. Ainda não é o ideal daquilo que o ecologista radical deseja, porque não existe o reconhecimento do meio ambiente como uma coisa viva. Você está conservando para o seu desejo, porque você quer manter as coisas daquela forma, mas é mais positivo para o meio ambiente do que uma política liberal. Então, licenciamento ambiental começou na década de 70, ainda em alguns estados, antes que houvesse propriamente dita a Política Nacional do Meio Ambiente. Né? Começou no governo militar. A ótica de um governo hoje que tem laços muito fortes com o militarismo, cujo vice-presidente é um general do exército, não mantém essa noção de meio ambiente. A noção de meio ambiente é outra, talvez afetada também pelo que o Thiago colocou, pela questão da polarização. É uma coisa que existe aqui, né? Não sei se vocês vão se lembrar daquele grupo Fridays for Future, que vários jovens estavam fazendo manifestações na Europa contra as mudanças climáticas. Estavam fazendo umas performances. Sim, eram alunos que faltavam às aulas para fazer o protesto, protestos pacíficos, né? Políticos, claro, mas não partidários. Por conta desses protestos, o parlamento britânico declarou estado de emergência climática e essa moção foi votada por unanimidade pelo Partido Conservador, foi apresentada pelo Partido Trabalhista e aceita unanimemente pelo partido da oposição. No resto do mundo, é uma pergunta isso. Como que o direito ambiental está sendo tratado? Essa questão de ser aliado a uma ideologia de esquerda é uma coisa que está acontecendo só aqui? Ou você vê esse tipo de movimentação fora? Eu acho que depende um pouco, como eu disse, o direito ambiental é transversal. Se você pensar em mudanças climáticas e a posição dos Estados Unidos, que tem participado bastante eu não digo estratégia de polarização, eu diria que a disputa que é naturalmente entre dois polos, né, nos Estados Unidos, que é um país importante, onde a política é importantíssima, ajuda a conduzir a uma narrativa dual. E lá acabou ficando, mudanças climáticas é um programa dos democratas. Logo, não pode ser dos republicanos. Levam ao negacionismo. Para mudanças climáticas. Questão indígena, relacionada ao meio ambiente, é algo bastante brasileiro. Você tem, mesmo claro que você tem índios em outros lugares do mundo, também nos Estados Unidos, mas não da mesma maneira que eu tenho no Brasil. Você tem os aborígenes na Austrália, você tem os nativos americanos. Mas no Brasil, a proteção das terras indígenas está muito relacionada à proteção de áreas verdes enormes, não é só a identidade deles. E eu acho que é por isso também eles têm essa restrição de defender o meio ambiente, porque eles sabem que ao defender o meio ambiente, eles vão estar se associando à causa indígena. E para eles, indígena, né? Pois é, são temas muito... É o bicho papão. Com certeza. Eles são completamente anti-demarcação de terras, eles são completamente contra qualquer preservação de territórios tradicionais, então eu acho que eles dizem, mas os índios são a favor do ambiente, então a gente está contra tudo isso. Quer fazer uma né? separação com as minorias. Agora, mesmo nos Estados Unidos, né, você que tem esse discurso em alguns temas, existe licença ambiental nos Estados Unidos, varia um pouco de estado para estado, as condições, você tem um aparato de repressão ambiental, olha o orçamento da EPA. Dá um Google, você vai achar, é muito maior do que do IBAMA. Lógico, os Estados Unidos é muito mais assim, não é um país que sucateia os órgãos ambientais. Nem que... existem algumas soluções na Europa e nos Estados Unidos mais liberais na relação com o meio ambiente em alguns países, quando a gente fala de áreas contaminadas, sobre como que localização de empresas, mas também se você pegar outros países que daí pensa em Alemanha, pensa em
Pensa em Noruega, pensa na Suíça, pensa nesses países. Assim, eu não vejo nesses países a questão ambiental associada necessariamente à esquerda e à direita. Ao contrário, talvez porque na Europa tem se desenvolvido um Partido Verde de verdade, né? No Brasil, a gente só tem um Partido Verde no nome. O Partido Verde entrou pro Centrão. Para não falar da direita, né? Ou na direita até. O que é curioso, porque a questão ambiental não está com o Partido Verde no Brasil. Em países como a Alemanha, a questão ambiental está com o Partido Verde. E o Partido Verde, na minha leitura, outros podem qualificar como esquerda ou direita, mas assim, na Europa ele é o Partido Verde. Ele tem um foco. Ele tem um foco. Sim. Lógico que em algumas questões ambientais pode estar mais à esquerda, em outras mais à direita. E o que, na minha leitura, a política muda de país para país, seria mais interessante, porque o meio ambiente é uma questão transversal. E assim, o que eu... lógico, como utopia, esperaria de um governo Bolsonaro em questões ambientais ou em outras. O que eu acho que faria sentido? O Bolsonaro assumir e falar, escuta, eu vou proteger o meio ambiente como o PT nunca fez. Sim. O governo do PT foi terrível para o meio ambiente. Eles tinham muito discurso e pouca prática. O desmatamento foi imenso. A situação dos índios, na verdade, não está boa. E não demarcaram terra também. Não demarcaram terra, no que teria razão. E eu vou fazer o que o PT não fez. E é meio maluco que, para uma questão ambiental que ela tem a ver com várias coisas, tanto de desenvolvimento econômico, de sustentabilidade de futuras gerações, a questão do marketing da narrativa se apodera dos planos políticos que fariam sentido. E, de repente, o que importa é manter a narrativa. Então, não, eu vou ser contra, mas na verdade não tinha que proteger. Mas já não protegia. Esse era o discurso de oposição, né? Olha, você não fez, eu vou fazer. Não, fala, não, na verdade não tem que proteger nada disso. A gente estava no caminho errado. Aliás, o mundo inteiro está no caminho errado. A proteção ambiental não é importante. O que vocês estavam falando, a Letícia falou desses protestos nas juventudes, né? Dos estudantes que fizeram um impacto importante no parlamento. Enfim, eu fiquei pensando, a nossa juventude também não se apropria tanto disso, né? Tipo, eu não sei se vocês acham, eu não vejo uma grande... Eu não sei, eu tô falando como jovem também, eu não tenho uma apropriação disso. A gente viu muito na escola a questão da mudança climática. Eu acho que isso era a coisa que mais assustava, pelo menos a minha geração. E que assusta porque a gente aprende nas escolas que tinha, né, aquecimento global, e agora a gente está vendo um discurso que você estava bem comentando, como os Estados Unidos às vezes capitaneiam um movimento global, e a gente viu a negação do aquecimento global por parte do Trump. A gente viu agora a tweet um dos filhos do Bolsonaro, esqueci qual, gente, o Carlo? Qualquer um deles. 0102. O que cuida das redes do presidente é o Carlos, é o mais velho. Duvidou, né? Falou, olha, tá mó frio. Não foi o candidato a embaixador, o Eduardo. Bom, ele fez um tweet, porque agora tá muito frio em São Paulo, dizendo assim, como é que você explica o aquecimento global agora com essa friaca? O que eles têm a dizer? Então, assim, agora a gente tá vendo esse posicionamento, inclusive em relação ao aquecimento global, né? Nesse ponto, eu acho que não é só o discurso político. Eu acho que é uma maneira muito tosca, realmente, de ver as coisas. Eu já recebi críticas por dar mais crédito do que eles merecem. Então, você está talvez sendo muito generoso de dizer que é um discurso. Porque eles acreditam no que eles falam. Se você comparar o que vem sendo dito pelo presidente, pelos filhos e por quem se alinha, por quem opta por se alinhar a esse discurso de negação de mudanças climáticas, é um discurso muito parecido com o que você vai ouvir do velhinho do interior que fica o dia inteiro na calçada falando da vida dos vizinhos. É uma visão muito rústica, que não tem fundamentação científica nenhuma, nem para negar, nem para concordar. É aquilo que as pessoas de pouca instrução pensa sobre o meio ambiente, né? É para essas pessoas que um discurso do tipo não adianta falar de mudanças climáticas para quem mora na periferia e está com o pé no esgoto, funciona. Porque é um pensamento assim tão rudimentar que parece que não adianta, ele não alcança a complexidade do problema. Eu acho... Desculpa, não, é só interessante, quando eu vejo essas discussões sobre mudança climática, claro, tem um nível científico realmente profundo. Acho que já até ultrapassado hoje, né? Hoje se discute as causas das mudanças climáticas e não o fato de que elas existem. Que existe ou não, né? E ainda assim a discussão se a causa é ação do homem ou não,
até onde eu li, assim, a minoria que põe ainda em discussão, mas assim, tipo, tema terra plana, terra redonda, não tem... Mas o discurso em si, se você pegar os primeiros tratados internacionais de direito ambiental dos anos 70, né, a nossa primeira declaração de Estocolmo de 1972, e existia naquela ocasião de Guerra Fria uma oposição entre os países norte, sul, desenvolvidos, subdesenvolvidos, e uma parte do discurso dos países naquela época podia chamar de terceiro mundo, né? Hoje, inclusive o Brasil era de que os países desenvolvidos estavam tentando impor aos países em desenvolvimento políticas ambientais para frear o crescimento deles. Sim, isso era um discurso quase nacionalista, mas que tendia à esquerda também. Embora, no caso, nacionalista, porque a posição do Brasil estava orientada pelos militares, mas da esquerda também. Acho que é uma forma de sabotagem, né? E eu não sei se... lógico, em alguma medida pode até ter razão, mas como disse, não existe conspiração, as pessoas não têm competência para isso, alguma convergência e divergência de interesses. Hoje, com as mudanças climáticas, você vê uma repetição de um discurso parecido, porque os países falam, vocês já poluíram a beça, os países desenvolvidos, e agora querem que a gente atinja cotas. Essa normalmente é a discussão nos encontros. Como que eu vou definir as metas? Como que eu posso fazer o compartilhamento de responsabilidades? Mas é uma realidade. E é muito irresponsável, para dizer o mínimo, o Brasil adotar uma postura, querer se alinhar aos Estados Unidos, numa postura negacionista. Trumpista, né? Trumpista, e sem considerar as grandes diferenças em termos comerciais e no cenário internacional entre Estados Unidos e Brasil, as relações dos Estados Unidos com China. Assim, a China tem trabalho similar a escravo, e isso não é um problema para o comércio internacional, por conta da força comercial. Os Estados Unidos tem lá os problemas, nega a mudança climática, faz comércio com todo mundo, assim, ele tem como bancar. Agora, o Brasil não tem como bancar isso. Sim. E hoje o Trump está lá, é possível que daqui a 2 anos não esteja. Eu fico pensando, a gente vai... Essas são as fichas que você quer apostar, você quer se colocar ao lado de um governo que talvez seja de ocasião nos Estados Unidos. Sim. Talvez dure 2 mandatos, união dos países, todo o direcionamento em relação à preocupação com as mudanças climáticas, a preocupação com o meio ambiente... Isso não vai voltar, não vai desaparecer. Nada, mesmo com as tendências de direita na Europa, eu não acho que isso vai desaparecer, e isso repercute na posição que o Brasil tem. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito boa, que vem acontecendo de alguma outra forma, que nessa disputa de narrativa política, que acaba tendo, igual a gente estava falando, os partidos têm que debater o tema, as comunicações midiáticas têm que debater o tema. E o The Guardian, acho que algum tempo atrás, 1 mês mais ou menos atrás, eles atualizaram o manual de redação deles para introduzir mais acuradamente os termos que falam sobre crise ambiental. Então, eles mudaram o termo, por exemplo, mudança climática, e agora eles colocam crise climática, colapso climático. Eles também estão preferindo, por exemplo, que se trabalhe com o termo global heating ao invés de global warming. Tudo isso são, acho que, recursos linguísticos que nós, por exemplo, da imprensa, podemos utilizar para mostrar que não é uma simples mudança, é uma crise. Isso já está acontecendo. Isso faz parte da política também, que eu vejo com bons olhos nesse momento que o The Guardian e outros estejam fazendo isso, ao contrário desses governos que estão por aí. Eu acho importante, André, tanto essa iniciativa do The Guardian quanto a iniciativa do Just, né, de promover esse debate, porque os cientistas fazem uma autocrítica muito grande no sentido da dificuldade que eles têm de colocar o problema para a sociedade, né? Então, o papel do cientista da sustentabilidade é prover os tomadores de decisão com dados precisos e atualizados a respeito da situação climática do país, né? Eles entendem que não é papel deles interferir politicamente, né, assumir um papel político, mas prover dados para os tomadores de decisão que estão envolvidos na política, para que essa tomada de decisão seja consciente, né, seja para que lado que for, que a pessoa que tome a decisão saiba em cima do que ela está tratando. E por outro lado, conforme as coisas foram avançando, os cientistas perceberam que eles não estão conseguindo expressar os dados, as informações que eles levantam para a sociedade. Eles percebem que existe essa
essa falha. E por quê? Os pesquisadores científicos vão publicar na Science, na Nature. As pessoas do povo, as pessoas comuns, a gente no cotidiano, não lê isso, não procura artigo em periódico, lê o que está na nossa imprensa mais corriqueira. Então, espaços como esse são importantes para que essa mensagem seja traduzida para uma linguagem mais próxima do nosso dia a dia, para que todo mundo consiga ter acesso a essa informação. E o uso da terminologia também é mais adequado. Por isso que se deixou de falar de aquecimento global e se foi para mudanças climáticas, e agora começa a se falar na crise climática, para conseguir dar a noção dos dados alarmantes que as pesquisas estão mostrando. Igual aquecimento global, eles resolveram mudar, falar aquecimento global parece que possibilita que um Flávio, um Eduardo, chega assim, nem tá quente, tá um puta frio aqui em São Paulo. Sabe o que é e louco? O povo eles cai não nessa. Precisam provar nada. Eles não precisam. Eles não trazem absolutamente nada de prova concreta. Olha, eles só suscitam a dúvida. Uma boa, precisa provar, dúvida. A pessoa fala assim, não tá calor mesmo, tá frio, tá tudo bem, tá provado. Então, porque isso é fácil para as pessoas associarem, né? Tipo, será que esses caras não estão viajando? Realmente tá muito frio nesse inverno. E assim, é isso. E o povo vê como uma puta sacada. Olha, é verdade. Olha, nossa, realmente. Cara contestador, né? Contestador, povo inteligente. Mas, gente, vamos direto agora falar desse governo e das práticas que estão acontecendo. Vocês conseguem abordar um absurdo dessa extinção desses conselhos populares que não atingem nem somente o meio ambiente, mas diversos outros conselhos? Era a primeira pergunta que você tinha que responder, Thiago. Sim, eu divaguei. Mas, e correndo o risco de divagar de novo, você vai entender qual a importância desses conselhos, né? O que acontece aqui também? Esse conselho é cabide de emprego de ativista. Ativista é um termo que se cria para caracterizar de uma maneira negativa os zongueiros. Zongueiros são pessoas que, diferentemente de mim, se envolvem com política, se doam à política. Sim. Mas eles fazem por interesses patrimoniais. Sim, eu também advogo por interesses patrimoniais, tá tudo certo. Todos os políticos recebem, enfim, eu acho engraçado, caracteriza como ruim algo que é inerente à política. Eu falo, bom, o que isso tem a ver? Letícia mencionou aqui, e ela tem razão, os liberais veem o meio ambiente como insumo. O meio ambiente é insumo, pelo menos boa parte do meio ambiente e vai continuar sendo insumo. Água, madeira, espaço para pasto, ele é insumo para as atividades produtivas. Ele é estratégico para a defesa do país, razão pela qual os militares têm interesse, e o equilíbrio ecológico desses componentes ambientais, que são ao mesmo tempo insumo e importantes para a segurança nacional, o equilíbrio disso é fundamental para a manutenção da vida no longo prazo. Então, são vários pratos que você precisa equilibrar, nenhum deles vai ter prevalência sobre os outros. Isso está um pouco por trás da ideia de desenvolvimento sustentável. E daí, Thiago? A gente vê que historicamente o direito ao meio ambiente, assim como outros, ele não vem de cima para baixo. Ninguém tem interesse, apesar dele ser visto como importante para a manutenção da vida no longo prazo, isso é uma noção muito difícil de se ter. Não só porque as pessoas não leem artigos científicos. No dia a dia você está preocupado com outras coisas. Natural. As mudanças climáticas não te atingem diretamente. Mesmo quem é atingido por um dia de furacão, né? A Hannah Arendt disse, você não fica bravo com furacão. Furacão é natural, tá? Tudo que é algo mais natural do que isso, não atinge. Então, no nosso processo democrático, que também não é fácil, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum lugar, as pessoas que estão na posição de fazerem as leis e decidirem como vai ser utilizado o dinheiro público, eles não vão automaticamente ou intuitivamente se preocupar com o meio ambiente. O que eu tenho, portanto, historicamente, é uma pressão de certos setores da sociedade sobre o poder público, isso desde os anos 60, falar, escuta, isso é uma plataforma importante, você não precisa dos nossos votos, então comece a se preocupar com isso. E por que precisa disso? Como a Letícia falou, é insumo. Toda a legislação ambiental só precisa de lei porque ele impõe um limite ao uso da propriedade. Se a tutela do meio ambiente não trouxesse nenhum problema para o uso da propriedade, eu não precisaria de uma lei. Não seria, as pessoas iriam naturalmente falar, bom, vou proteger, não vou proteger. É por isso que eu preciso do direito ambiental. Porque eu estou limitando algo que, por outro caminho, eu tenho o nosso sistema baseado em propriedade privada. Liberdade da propriedade privada. É um fundamento da Constituição. E é outro fundamento a proteção do meio ambiente. Por isso que eu preciso. Se eu não tiver pressão popular em alguma medida, se eu não tiver caminhos democráticos, a tendência é que a visão liberal do meio ambiente
prevaleça sobre a visão da sustentabilidade. Onde está o dinheiro, aquilo é um insumo e as pessoas não enxergam intuitivamente o problema de longo prazo. O que me leva ao ponto, bom, e qual a importância desses conselhos? Esses conselhos foram criados não como um cabide de emprego, mas justamente para ter um influxo democrático nas políticas ambientais. Porque sem elas o que acontece é um fenômeno tende à captura. É uma questão de democracia participativa também. A democracia participativa é um dos mecanismos para isso. É um exemplo comparado, né? A gente tem aqui no Brasil a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que cuida dos planos de saúde. Veja quem foram os últimos diretores da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de onde eles vêm. Veja quem foram os últimos diretores do Banco Central, de onde eles vêm. Quem foram os últimos diretores de todas as agências. Eles não vêm... Essas agências que servem para regular o mercado, elas são supridas por pessoas que vêm do mercado. Que são as mais preparadas para a área, não tem dúvida. Mas são pessoas que saem dessas agências... Eu tenho muitas dúvidas. Preparadas tecnicamente. E tecnicamente é uma expressão liberal para tirar a responsabilidade política. É isso. Mas quando elas saem dessas agências, elas voltam para onde? Para o mercado, que elas regularam. Sim. Isso, de certa maneira, está por trás desse fenômeno que chamam de captura das agências reguladoras, que é um sistema montado desde os anos 90. No meio ambiente, é importantíssimo você ter esses conselhos, justamente para evitar que eu tenha donos de mineradora cuidando da regulação do setor de mineração, que eu tenha donos do agronegócio cuidando da proteção da barreira agrícola. É um pouco a ideia de deixar a raposa tomando conta do galinheiro. Não quer dizer que esses caras não tenham que participar, porque é um insumo importante. Claro, mas a democracia significa você ter os dois lados, você ter todos os lados. E daí a preocupação com a extinção desses conselhos é, de certa maneira, você colocar o meio ambiente mais como um insumo, cuja proteção se destina unicamente a fazer com que esse insumo seja rentável. É uma noção absolutamente capitalista do meio ambiente, né? É uma noção absolutamente capitalista. Ela esvazia a noção de que o equilíbrio ecológico no longo prazo não suporta uma atividade exploratória. A gente está falando da própria manutenção da vida nos próximos 100 anos, 50 anos. É algo muito próximo. Mas o setor produtivo nem sempre vê assim. Na verdade, tende a ver o contrário. E, portanto, sim, é um insumo. O que eu tenho para tirar daqui? Como que eu consigo aumentar os meus lucros? O que, de novo, não está errado, é uma premissa do sistema. Mas a contrapartida, numa democracia, freios e contrapesos, é a essência de como essas coisas funcionam. Eu tenho que ter, do outro lado, o ecologista chato, falando que não vai ser assim. Claro. Se eu tiro esse cara, o que sobra? E sabe que essa noção, assim, ultra exploratória, assim, de visar ultimamente apenas o lucro, sem dar valor a todos os outros seres que habitam, né, inclusive os seres humanos, a gente viu as tragédias que teve no Brasil nos últimos anos. E aí eu queria, inclusive, falar disso, porque a gente falou muito de como enfim, é difícil, né, ideologicamente encontrar o lugar do meio ambiente, que a esquerda também falhou muito nisso, mas a direita aqui no Brasil também tá cagando pra essas coisas. Mas eu não vejo uma liderança indignada com o Brumadinho e com o que aconteceu em Mariana. Eu não vejo. Olha, não sei se vocês viram. Eu vejo, mas eu acho que é difícil a comunicação, o espaço dentro desse caos de lama. Eu digo uma liderança, assim, desse espectro político. Por exemplo, tô falando da Marina Silva, que seria a grande ambientalista que tá lá no nosso meio político. Eu não vi ela revoltada falando e denunciando a Vale. Faz tempo que eu não vejo ela. Eu não vejo ela, tá ligado? A gente não tem uma pessoa nas que vai lá na próximas eleições ela aparece. Mas, ó, tem... Na tribuna, falando que isso é um absurdo. O que dá pra lembrar, que eu lembro de Marina Silva fazendo alguma coisa aí, foi a questão que eles juntaram os últimos ministros do meio ambiente, né? Carta. Os 7 últimos ministros do meio ambiente falando que o governo Bolsonaro está desmontando simplesmente tudo e é irremediável o que vem a acontecer. Inclusive, por exemplo, para a gente ver como é irremediável, no último mês de junho, o INPE mostrou para gente que houve mais de 88% a mais de desmatamento no mês de junho. Isso significa, no mês de junho, que a gente desmatou 4 cidades do Recife. Tem noção do que é isso? Isso assim, aí quando eles chegaram nesse dado, a 60% do dado, e aí o Ricardo Salles questionou, falou, o INPE, os seus satélites, eles não querem, isso não é científico, o oposto, né? É absolutamente científico. E aí eles falaram, a gente vai fechar os dados para fechar os dias certinho, porque eles tinham batido, por exemplo, do dia 1 ao dia 27, e faltavam 2, 3 dias para fechar o mês. E aí eles verificaram, depois quando fechou o mês, que desmataram, eles tinham 60% de desmatamento, aí eles verificaram que desmatou 88% a mais.
Isso significa que foi mais uma cidade do Recife em 2-3 dias. Então, é esse o nível de desmatamento que a gente tem no Brasil. Mas então, vocês não acham que a gente não tem ninguém capitalizando isso como politicamente? Eu não vejo ninguém denunciando isso, tipo, na Câmara dos Deputados, no Senado, talvez pelas redes sociais, e os ativistas, obviamente, que trabalham com essa questão, estão alucinados, tentando denunciar, mas eu não vejo ninguém, tipo, o PV, tá ligado? Nem o PV. O PV tinha Álvaro Dias. Tipo, não existe vocês não acham mais, que falta, gente, uma liderança falando disso? Isso que vocês falaram que na Europa? O Zequinha Sarney falava bastante. Ele falava? Mas falava, ele participava, né, ele enquanto ministro promoveu várias regulações muito positivas para o meio ambiente, né? Tanto que em algum momento, quando questionado sobre o Acordo de Paris, o Bolsonaro até falou, né, brincando com jornalistas, então para vocês eu coloco o Zequinha Sarney no ministério e está todo resolvido o problema. Lógico, foi um comentário irônico. Mas, Magô, eu não sei se você chegou a reparar o andamento da CPI promovida ali na Comissão de Meio Ambiente no nosso Congresso por conta de Brumadinho. O presidente da comissão, inclusive, chegou a comentar o descontentamento dele com a postura dos outros parlamentares, porque Brumadinho virou palanque. Então era uma comissão que ordinariamente era esvaziada, ninguém aparecia para nada, mas quando o assunto era Brumadinho, a comissão lotava, porque era o parlamentar que ia lá falar mal da Vale, defender pobre, defender o meio ambiente, isso e aquilo, para fazer uma live para postar no seu canal, na sua rede social, mas que para os outros assuntos, para o debate das pautas, a pessoa não estava lá, então só participava quando era um tema de expressão, né, como aconteceu com Brumadinho. Essa abordagem do desastre de Brumadinho, por esse ponto exclusivamente, é populacionista mesmo, oportunista, né? É oportunista. Ficou muito claro no relatório da CPI, né? Porque no relatório, que tem 500 páginas, a relatora faz um discurso de 10 páginas, né? O revisor faz um outro discurso de 20 páginas, prometendo que um acidente, um desastre, daquele nunca mais vai se repetir, porque é um absurdo, porque isso e aquilo. Parece e aí, o Supremo julgando. Eles sugerem o indiciamento tanto dos executivos da empresa quanto dos engenheiros que elaboraram o laudo. Para mim, pelo menos para mim, não parece muito lógico, né? Porque se o laudo tá errado, quem leu o laudo foi induzido a erro. Mas, enfim, o fato deles sugerirem o indiciamento de todo mundo indiscriminadamente mostra que eles não analisaram nada. E o que mais me causou estranheza no relatório da CPI, não aqui defendendo a empresa, mas falando da fundamentação da sugestão de indiciamento, né? O relatório da CPI deixa muito claro, não sabemos por que a barragem caiu, não temos condições técnicas de avaliar por que a barragem caiu, mas a gente quer que todo mundo seja indiciado. Mas não houve um sucateamento dos mecanismos de fiscalização, tanto tanto na Vale, no caso de Brumadinho, quanto de Mariana? Porque, gente, é a mesma empresa envolvida em dois casos muito próximos temporalmente. Tem alguma coisa aí que tá falhando, não é? Eu acho que é política pública. Primeiro, Mago, só pra gente diferenciar, a Mariana é uma responsabilidade direta da Samarco, que é uma pessoa jurídica diferente da Vale, embora a Vale faça parte do controle da Samarco. E é uma barragem muito mais antiga. Sim, também. Então, do ponto de vista jurídico, inclusive isso foi uma coisa muito perguntada na época, a Vale é reincidente. Do ponto de vista jurídico, são CNPJs diferentes, são pessoas diferentes, não existiria reincidência por esse motivo. Mas eu vou falar mais de Brumadinho, porque foram os documentos a que eu tive acesso. O que eu pude perceber da leitura desses documentos, que são públicos, mas eu sei que é difícil alguém parar para ler 500 páginas, né? É que no estado de Minas Gerais existe a exigência para que cada alteamento da barragem seja licenciada. A barragem do Córrego do Feijão, se eu não me engano, tinha 10 alteamentos. No meio do caminho, alguns alteamentos ficaram sem licença. Então, assim, existe a licença
para atividade de mineração, existe a licença para ampliação da atividade, coisa que querem tirar no novo projeto de lei geral do licenciamento, mas além disso, deveria haver uma licença para cada degrauzinho da barragem. No meio do caminho, alguns alteamentos ficaram sem licença. A empresa não fez e o órgão ambiental não cobrou. E ali no meio dos documentos você encontra questionamento dos participantes da CPI e até de outros jornalistas que foram investigar o caso, perguntando para o órgão ambiental de Minas Gerais, olha, e aí, cadê a licença? Não tem licença? Vocês não pediram nada? E o órgão ambiental reconhece que por uma falha de gestão, aquelas licenças não foram exigidas. Então, quer dizer, é igual quando... E ninguém cobrou, que está errado. É igual quando cai um avião. Nunca é um motivo só, né? Então, assim, é claro que não dá para dizer que a empresa não tem responsabilidade de nada. Ela tem muita. Mas dizer que o Estado também não tem responsabilidade nenhuma é igualmente falso. Eu tentando esses dois pontos que eu acho interessante. Primeiro, né? Quais são os temas que mobilizam as pessoas? O meio ambiente, com certeza, não. Limitadamente, mas você falou, né? Nossa, não tem uma liderança que vê 88% a mais de desmatamento, que vê que querem flexibilizar mais do genocídio indígena, das mudanças climáticas. As pessoas não lotam a Paulista por isso. O que elas lotam? Qual é o tema que mobiliza politicamente as pessoas? Hoje em dia? Corrupção, não sei. Não, o que é uma narrativa genial. Do lado da esquerda, não sei. Pois é. Não, eu particularmente, vamos comparar, gente, corrupção com meio ambiente, direitos humanos. Pois assim, são complementares, mas sem a terra você não vive. E sem gente viva por direitos humanos, você também não vive. Então é diferente. Corrupção é uma pauta absolutamente menor no direito comparativo do que a tua vida. Acho que é uma pauta suficientemente difusa, apesar dela parecer clara, para você encaixar dentro o que você quiser. A técnica mais antiga do mundo. Corrupto é o outro, né? Então vamos todo mundo. Você mobiliza, na verdade, interesses pessoais, interesses de classe, interesses em certas narrativas que ganham o nome de corrupção. Quer você esteja na direita, na esquerda, no centro, acima, abaixo, corrupção, cabe tudo. Sim. Então o que você mobiliza, na verdade, são narrativas mais amplas que ganham esse nome. Se você pensar o que é corrupção, é transferência de patrimônio público para o patrimônio privado, as pessoas não vão às ruas contra a privatização. As pessoas, assim, bem colocado. Você não vê isso. As pessoas não vão às ruas para uma auditoria na dívida pública. A transferência do patrimônio público, que é o que é arrecadado com impostos, para o patrimônio privado, pode ser uma abstração, mas não é o que pega. O que pega é uma questão moralizada, difusa. Isso tem mobilizado as pessoas. O meio ambiente, por enquanto, não tem. Talvez a gente tenha que associar o meio ambiente à corrupção de alguma maneira. Para chamar atenção e ver se as pessoas lotam a Paulista. E dá para fazer isso, por óbvio. Dá. Né? E eu acho que o tema secundário aqui, ou pelo menos o outro tema difuso, passa um pouco pela educação, passou isso em 2013, e que mereceria atenção, igualmente a corrupção, que está, na verdade, muito mais próximo daquilo que as pessoas reclamam, é o da democracia. Para você quer defender o meio ambiente, defenda a democracia. Como eu disse, o meio ambiente não vai se defender sozinho. Ele sempre impõe uma pressão à propriedade, ao dinheiro, ao lucro, e por isso ele recebe uma pressão de volta. Se a gente pegar o caso de Mariana e Brumadinho, é interessante, né, o que a Letícia está falando. Parece que a solução é achar os culpados. Então, desde que aconteceu, e claro que isso é importante, né, um ano depois acontece o outro, né, a tragédia é repetida como farsa. Sim. A história que se repete como tragédia foi como outro farsa, artigo que você foi outro artigo que eu escrevi, mas dá a impressão de que é isso, né? Fala, bom, então o que aconteceu? Vamos achar o culpado, porque se eu achar o culpado, o problema está resolvido. Eu boto na cadeia esses caras e as barragens não vão mais cair ou qualquer coisa do tipo. É um sentimento de vingança, né? As pessoas querem ver a cabeça de alguém na bandeja de prata. São dois sentimentos ou duas noções intuitivas muito antigas. A de vingança, claro, mas uma outra anterior à vingança, que é a do sacrifício como meio para restaurar a normalidade das situações. Eu faço uma festa, eu queimo a safra, eu mato um pombo, os deuses vão ficar felizes e a situação está resolvida. É o modo como se pensava 4 ou 5 mil anos atrás. Só que hoje a gente pensa em termos de riscos, de calcular probabilidades. E aqui eu acho o caso de Mariana e Brumadinho interessante justamente para a gente ter aí uma noção do que se pode ter no nível federal, porque o tratamento dado ao setor de mineração, especialmente em Minas Gerais, ele é muito próximo
próximo daquilo que se quer implementar hoje no âmbito federal, em alguns aspectos, ou pelo menos, eu diria, eles dizem que querem tirar a ideologia do meio ambiente, né? Na verdade, esse tipo de afirmação é sempre falsa, ela significa colocar outra ideologia, né? E qual que é a ideologia que você quer colocar? É mais ligada, vamos parar de atrapalhar a produção. Bom, isso é o que se tem feito já na atividade minerária há alguns anos, inclusive durante o governo do PT. Por isso que eu falo, não é de esquerda ou de direita. Chernobyl aconteceu na União Soviética, não tem os interesses são outros. Mas alguns dados interessantes, né? Como que funciona o licenciamento de barragem em Minas Gerais? É algo... Em Minas Gerais, o licenciamento de barragens hoje tem uma legislação específica. É algo parecido com o que você quer fazer para outros tipos de empreendimento, se discute em termos de risco ou não, mas que é um automonitoramento e autodeclaração. O próprio empreendedor, todo licenciamento é assim, o empreendedor declara para o órgão e o órgão diz se está ok ou não, ele contrata os estudos, isso para qualquer atividade. Mas em grande medida, nas barragens, eu tenho também não só a declaração, mas também o automonitoramento. Fala, você que vai fiscalizar, se encontrar algo de ruim aqui, você fala. E se o governo achar alguma coisa, ele no máximo ele vai dar uma multinha, é isso? Não, as penas, dependendo do que achar, as penas podem chegar na interdição da atividade, ou que você não tenha histórico da aplicação desse tipo de pena. Na lei ela está prevista. O maior risco, né? Assim, eu fico de cara porque aconteceram 2 vezes aqui e a gente não viu ninguém ser interditado, nada disso aconteceu. Tô errado? Você teve sim. Chegou a ser interditado. A Samarco, acho que da Samarco até hoje não tá funcionando. Brumadinho também assim, chegou a haver interdição. Mas também não fez muito sentido, porque na situação que estava não tinha como e na Bahia aconteceu de novo. Veja, essas barragens, como os viadutos aqui em São Paulo que estão começando, existe um tempo de vida útil desse tipo de construção. A gente vai começar a ver na cidade de São Paulo nos próximos anos, esses viadutos da Marginal vão começar a dar mais problema. Tem um tempo de vida útil. As barragens têm um tempo de vida útil. A barragem é algo que serve para segurar detrito das atividades de exploração de ferro. Você vai acumulando aquilo, vai gerando pressão. Existe um cálculo de engenharia, mas existe também a passagem do tempo e outras situações que você não tem como prever exatamente o que pode acontecer. É extremamente importante que você tenha uma fiscalização com a estrutura para isso, porque não é barato você fiscalizar nenhuma. A mineração hoje, muitas daquelas jazidas já está no final. Ele precisa tirar muito mais resíduo para pegar um pouquinho de ferro. Ele já tá em algumas situações no máximo que ele precisa pressionar para ter algum lucro naquilo. Então é uma situação... Ele não vai espontaneamente gastar dinheiro com fiscalização, vou parar minha atividade, Brumadinho já estava sendo descomissionada. Já estava sendo descomissionada, Brumadinho. Ou seja, tudo isso... O que a gente tem por trás disso, né? Uma pressão para aprovar licenciamento. Você pega a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, veja quantos deputados lá foram financiados por mineradoras. É coisa de 80%. Já há tempos, ela sempre foi Minas Gerais, veja, é um lugar de atividade minerária e o legislativo está muito ligado a essas empresas. É ilegal o financiamento? Não é ilegal, mas estamos apontando alguns fatos que podem ser correlacionados. Sim. Qual o interesse da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em aprovar leis que tornem o licenciamento mais difícil? Ao contrário, as últimas leis, mesmo depois da Samarco, têm sido no sentido de flexibilizar o licenciamento de barragens no âmbito estadual. A Agência Nacional de Mineração tem 35 fiscais para o país inteiro. Nossa, 20, quanto? 35. 73% das barragens no país não são fiscalizadas por falta de pessoal. Você não está falando de uma exceção à regra. Você está falando da regra. Você não tem. E se você pergunta, mas o que acontece? Não tem dinheiro para fazer isso? Dinheiro é um problema, mas se você entrar, tem um estudo do INESC, um estudo público sobre a execução orçamentária baixa. Você tem um dinheiro que não é usado. No ano de 2018, ano passado, eu tinha em orçamento autorizado para fiscalização de barragens 909 milhões. Foram utilizados 300. Nossa, Sabe quanto foi gasto com fiscalização no país inteiro no ano passado? 5 milhões de reais. Você acha que 5 milhões faz nada. Você sabe quanto é o orçamento do Brasil de 2018? A gente está falando de 3,5 trilhões. Tenho 3,5 trilhões de orçamento nacional, tudo bem, para tudo. Mas eu vou gastar 5 milhões para fiscalizar? É a dificuldade na execução, né? E aí o pior disso tudo é que a gente indo pro final já, é triste que é muito assunto, né? Eu acho que a gente precisa, inclusive, fazer um programa, mostrar a perspectiva não do homem branco, mas dos indígenas a respeito desse assunto. Sim, não só pela questão indígena, mas tudo aquilo que está imbrincado com a relação do meio ambiente, que eu acho que pelo menos eles conseguem dar uma visão ancestral
dessa história, né? Se eu puder só, acho que complementar Claro, aqui, claro. assim, acho a ideia a questão do orçamento em relação disso com a participação democrática, quem decide o que vai usar e como vai usar o orçamento é a administração pública. Se eu não tenho participação da sociedade civil, fica ainda mais e mais difícil garantir que eu tenha... Não é recurso que falta gestão direcionada para fiscalização, para impor regras mais rígidas. E nisso, a participação da sociedade civil é essencial, porque senão quem você traz, necessariamente, são essas pessoas mais ligadas ao mercado. E que você vai programar, mas isso significa que não vai ter fiscalização, que vai ter problema? Bom, você teve dois, você teve Vale e teve Brumadinho. Então, se esse sistema com baixa participação popular e muito ligado aos interesses do mercado para facilitar o empreendimento e capital, é algo bom para o meio ambiente, você pergunta para as pessoas em Brumadinho. Eu costumo dizer, no caminho da lama em Brumadinho, não estava a diretoria da empresa, estava o refeitório dos funcionários. Quem que decidiu colocar aquilo lá? Não foram os funcionários. Sim. E ninguém passou lá para fiscalizar. Mas o órgão ambiental sabia que estava lá, porque fez parte de um projeto que recebeu licença. Fez parte do projeto, ele sabia. Algum fiscal foi lá, ninguém passou lá e falou esse refeitório não podia estar aqui. Mas foi licenciado, pior do que isso. O órgão ambiental concordou que o refeitório tivesse ali. Sim, o que é Foi muito pior, né? licenciado. Sim, o que é muito pior. É muito... Então, assim, essas questões, se você quer defender o meio ambiente, você tem que ter o maior número de visões possíveis nos órgãos responsáveis pela execução. Não dá para achar que meramente um gestor técnico, com capacidade de conhecimento do mercado, é o cara que vai resolver os problemas e vai proteger. Não, principalmente nesse tipo de órgão. Eu acho que em nenhum, acho que em todos a participação e esses popular. órgãos muitas vezes são feitos por ONGs, estão com a participação de ONGs lá dentro. E aí você vê, por exemplo, manifestação aí do Ricardo Salles, do Bolsonaro, falando que o problema da imagem do Brasil lá fora são as campanhas de difamação promovida por ONGs, que acabam com a imagem do Brasil. Sendo que a gente tá falando aqui já metade do programa de Brumadinho e de Mariana. Que, na boa, qual que é a participação das ONGs nisso aí? No índice de desmatamento. No índice de desmatamento. O tapete tem um tamanho até onde você consegue colocar as coisas embaixo. Não dá pra pôr tudo. Exato. E... Nossa, não. Tô pensando. Ai, gente, tô ficando deprimida. Porque é muito grave, né, Mabu? Não, é que você tava falando da perspectiva nativa, né? Tem um livro que vou deixar de dica pra galera que tá ouvindo, que chama A Queda do Céu. Vocês já ouviram falar? Enfim, escrito por um xamã Yanomami, falando da perspectiva da devastação na Amazônia pelos povos da floresta. Então, enfim, uma dica. Fala de, tipo, tudo isso desse desastre que a gente tá vivendo, mas da perspectiva deles e dentro da cosmologia indígena. E na onda das dicas aqui pra gente fechar o programa, eu tô assistindo, a gente falando dos grandes capitalistas, vamos falar da Globo. Eu tô assistindo aquela série Aruanas, que tá passando. Eu não vi ainda, tá lá no Globoplay, tá no né? Globoplay. Gente, vale a pena. É simples, mas é legal. É bom de ver. E fala disso. Fala disso, da exploração de minérios na região amazônica, lá perto de Manaus. Então é bom pra ver. Se eu te disser que minha mãe assistiu e falou que vai parar de usar joia, eu acho que já valeu a pena. Então parou de usar ouro. Então, muito Posso bom. deixar uma dica também? É um vídeo que tá no YouTube, se chama Como Lobos Movem Rios. Legal. É um vídeo curtinho sobre como a reintrodução dos lobos no parque de Yellowstone conseguiu restaurar todo o ecossistema da região, porque houve a promoção do reequilíbrio, e o vídeo explica em 5 minutos como e por que tudo isso acontece. Legal, 5 gente. minutos. Fica aí a dica facinho pra gente olhar no YouTube, né? Porque não tem tempo de ver um filme inteiro, uma série inteira. A gente mais que estourou o tempo hoje. Estouramos muito. Foi um monte. 1h20? Talvez. A gente fala demais. Então, gente, queria agradecer aqui o Thiago Zapater, agradecer também a Letícia Marques, que está aqui com a gente. Mabô, obrigado. Obrigada, queridos. Adorei receber vocês e ouvir um pouquinho dessa pauta do meio ambiente, que a gente ainda desconhece absolutamente tudo, né? Eu não conheço nada pessoalmente. É difícil. Mas é bom a gente se educar, mesmo que a gente esteja se educando, talvez, acho que só no auge da crise, acho que já é um passo. Então, obrigada aí pela presença.
Obrigada pela audiência, né? É isso aí, gente. A gente se vê na próxima semana. Já estamos com uma lista de programas que a gente está prometendo aqui, que a gente vai ter que começar a fazer algum, né? E semana que vem não estarei, porque eu vou de férias, né? Então eu vou ficar boa, umas 2 semaninhas aí. 2 semanas longe, mas logo vocês vão ter o som da minha voz de volta. Então tá aí, gente. Obrigado. Até semana que vem. Valeu, Obrigado, Thiago. gente. Valeu, Obrigada, Letícia. obrigada. Tchau, Beijo. tchau.